Bom dia, sexto ano. Vamos começar mais uma semana e hoje vamos fazer nossa primeira aula, a correção das atividades sobre o capítulo 9 da aula passada. O exercício começou lá na página 112, da primeira questão, até a 103, até a sexta questão. Vamos fazer agora a correção rapidinho dessas questões. A primeira questão ela vai falar o seguinte: explique como foi a ascensão de Filipe II após o fim da Guerra do Peloponeso. O que vocês devem compreender dessa questão é o seguinte: o que vai levar a ascensão de Filipe II a conquistar a Grécia é devido à Guerra do Peloponeso, que enfraquece ali as cidades-estados da Grécia, e isso favorece a invasão de povos da Macedônia. Dessa forma, facilitou aí o caminho, a passagem para que Filipe II conseguisse conquistar várias cidades gregas, tá? Então, a compreensão que vocês têm que ter dessa primeira questão é que a Guerra do Peloponeso, que foi a disputa ali entre Atenas e Esparta, favoreceu o enfraquecimento das cidades-estados e isso aí possibilitou com que Filipe II da Macedônia invadisse e conquistasse as cidades-estados da Grécia. A segunda questão ele vai falar o seguinte: Alexandre herdou um reino que fora organizado com mãos de ferro pelo seu pai, Filipe II, e lutou contra uma nobreza turbulenta que frequentemente reclamava por mais privilégios. Sobre esse personagem, Alexandre assinala as alternativas corretas. Vamos analisar aqui quais alternativas estão corretas referente a Alexandre o Grande. 1. Foi educado por Aristóteles, com quem aprendeu os princípios da lógica, ética e racionalidade. Correto, né? A gente viu que Alexandre o Grande, ele foi educado ali, foi ensinado por Aristóteles, e assim ele pôde compreender um pouquinho ali das questões políticas, da questão de democracia, da cultura grega, né? Então, Aristóteles, ele vai ser esse grande influenciador aí de Alexandre o Grande, para que ele ame e tenha essa paixão aí pela Grécia. 2. Sua primeira batalha ocorreu dentro dos limites da Península Balcânica, com o objetivo de conquistar a Pérsia. Errado, né? A gente viu que as primeiras conquistas dele vai ser o quê? A Grécia. Depois que ele consegue conquistar a Grécia, aí sim ele migra em região ali para a Pérsia. 3. No Egito foi considerado um deus e coroado imperador como faraó. Verdade, né? A gente viu que, eu até comentei na aula passada, que Alexandre o Grande, por onde ele passava, ele construía cidades e dava o nome dele, né? Alexandria. Tanto é que hoje, ainda no Egito, existe uma cidade chamada Alexandria, né? Em homenagem a ele, que ele foi o fundador dessa cidade. 4. A cultura árabe era por ele transmitida entre as cidades conquistadas. Errado, né? A gente viu que ele vai divulgar muito a cultura grega, mas aonde Alexandre o Grande chegava, ele pegava aspectos da cultura local e anexava a cultura helenística, né? Que ele estava aí divulgando, que era baseada na cultura dos gregos e não dos árabes. 5. Como não destruir a cultura do povo conquistado, ele fez surgir uma nova referência cultural, o helenismo. Verdadeira, né? O helenismo ele se caracteriza por agregar culturas diversas, né? Então ele pegava características do mundo grego, pegava características do Egito. Então as cidades que ele passava conquistando, ele iria anexando ali as suas questões culturais ao que a gente chama aí de helenismo. E por último, morreu em 323 a.C., prestes a completar 33 anos de idade. Verdade. Alexandre o Grande foi cometido por uma febre, né, que acabou levando ele à morte. Né? Ele estava aí há mais de 10 anos, se eu não me engano, percorrendo, né, conquistando regiões, e quando finalmente ele decide voltar para casa, no meio do caminho ele é acometido por essa febre que acaba levando ele a morrer, tá? Então, a gente tem como questões aí corretas a primeira, terceira, a quinta e a sexta são as questões corretas da segunda questão. Terceira questão: o que foi o helenismo? E explique, né? O que foi o helenismo, né? O helenismo foi a cultura propagada por Alexandre o Grande, onde ele abordava referências da cultura grega, mas anexava a essa cultura grega elementos de outras culturas, dos povos conquistados por ele,
tá? Então, a gente entende o helenismo como uma nova concepção cultural, uma fusão de culturas que vai surgir aí com elementos do mundo grego e a cultura oriental, né? Aí o Egito, Ásia, persas. Então, o helenismo é a fusão da cultura grega com essas outras culturas aí que Alexandre o Grande vai ter contato. Quarta questão. Os gregos foram responsáveis por sistematizar o conhecimento e destacaram-se em diversas áreas. Relacione o nome dos estudiosos abaixo às respostas, às respectivas produções. Vamos lá, a gente tem aqui de A a F sobre alguns principais personagens da cultura grega. E a gente vai relacionar a essa coluna de A a F com a coluna abaixo que vai trazer as características. Então, o ponto A ele traz sobre Hipócrates. Quem foi Hipócrates aí no mundo grego? É o segundo ponto. Hipócrates, ele conseguiu tratar as doenças, mostrando que os sintomas vinham das causas naturais e não de crendices e superstições. Né? Então, Hipócrates, ele dentro da Grécia, ele é considerado o pai da medicina. Né? Então, Hipócrates ele vai ter essa participação aí muito grande nas questões de curar as doenças locais, enfim. B. Tales de Mileto. Vamos ver aqui Tales de Mileto se relaciona. Ele se relaciona ao ponto aí 4. Tales de Mileto, ele deixou grandes trabalhos de cálculos matemáticos e leis geográficas. Tanto é que quando um dia vocês forem estudar a filosofia, vocês vão observar que, para Tales de Mileto, os números, eles eram o elemento essencial que compõe toda a natureza, todo o universo é formado por números. Né? Então, Tales de Mileto vai nos deixar aí registros da matemática, certo? Ponto C, Heródoto. Heródoto ele vai estar aqui na quinta posição, onde ele vai dizer o seguinte: conhecido como o pai da história, retratou as guerras médicas em seu livro História, né? Então, Heródoto, ele dentro da Grécia e para as culturas, né, orientais e ocidentais, ele é considerado o pai da história, porque foi ele que iniciou ali a narrar fatos do dia a dia, a narrar coisas que eram passadas apenas pela oralidade. Então, Heródoto, ele é o responsável por pegar essas narrativas e transformá-las em livro. Então, daí a gente considera Heródoto como o pai da medicina, da história. Ponto D, Tucídides. Tucídides, ele vai estar relacionado no ponto 3. Era importante historiador, escreveu a Guerra do Peloponeso. Né? Tucídides, ele vai ser o responsável aí por descrever essa disputa aí entre Esparta e Atenas. Ponto E, Homero. Homero está aí no primeiro ponto, quando ele fala que é o autor dos livros Ilíada e Odisseia. Lembrando que Homero ele vai ser responsável ali por narrar fatos dos mitos gregos, né, dos heróis gregos. Então, ele vai ser responsável por retratar essa mitologia grega em 2 livros de poemas, que é a Ilíada e a Odisseia. E Aristóteles ele vai estar aí no último ponto, que, além de grande filósofo, destacou-se nas ciências naturais. Então, o Aristóteles ele era um cara muito sábio. Ele não se restringia apenas ao conhecimento da filosofia. Ele tinha uma área de saber muito imensa. Quinta questão pede para a gente associar a primeira coluna que se refere aos deuses, a segunda coluna que se refere às suas características. Vamos lá. Primeira, a gente vai ter aí a figura de Zeus. Então, Zeus, quem era ele? Era o principal deus que governava o Olimpo, onde habitavam os deuses. Então, tá aí no ponto 9, tá? 2. Afrodite. Afrodite é quem? É a deusa do amor e da beleza. Então, tá aí localizado no pontinho 4. Dionísio. Dionísio aí que era o deus do vinho e da fertilidade, né? Dionísio aí que é conhecido muito também pelo teatro, né? Ele vai ser aí o representante do teatro. E o Dionísio está aí no último pontinho, no ponto 11. 4. Palas Atena. Palas Atena é a deusa do quê? Da sabedoria e a protetora na guerra, né? Tanto é que ela era a padroeira de que cidade-estado? Atenas. 5. Apolo. Apolo é o deus do sol, da medicina, da música e da profecia. Tá aí no ponto 10.
Ártemis. Ártemis, ele era, sabe o quê? A deusa da lua, protetora das cidades, dos animais e das mulheres. É a esposa de Zeus, deusa protetora do casamento, das crianças e dos lares. Está aí localizado no segundo ponto. Deméter é a deusa das colheitas e protetora dos cereais e dos frutos. Hermes aí, sabe quem é Hermes? É o mensageiro dos deuses e protetor dos rebanhos. Tá aí no ponto 1. Ares, que era o deus da guerra e filho de Zeus e Hera. E por último, Hefesto, que é o deus da metalurgia. Sexta e última questão, ele vai pedir para vocês explicarem quem era Platão, quem era Sócrates e quem era Aristóteles. Vamos lá, Platão, né? Platão foi discípulo de Sócrates e ele escreveu diversos livros retratando aí a filosofia de Sócrates e retratando também seu pensamento filosófico. O principal deles, né, o principal dos livros descritos por Platão é a República, onde ele vai tratar ali a morte de Sócrates. Sócrates, né? Sócrates, ele não vai deixar nenhum registro, né, escrito, ele trabalhava muito através da oralidade. E tudo o que se conhece a respeito de Sócrates é o que é contado por quem? Por Platão, que foi o seu principal discípulo. E Aristóteles, ele era discípulo de Platão, e enquanto o seu professor, né, se preocupava com questões da metafísica, Aristóteles ele vai se dedicar à questão da sociedade e do governo, né? Ele vai tratar sobre as origens e as estruturas políticas. E é isso, gente, a correção da nossa atividade, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês e tenham um bom dia. Não esqueça de comentar aqui abaixo, tá? O nome de vocês para eu saber aí fazer a frequência através dos comentários das visualizações aqui do vídeo, tá? Um abraço, turma, até logo.